Olá, queridos, sejam todos bem-vindos à nossa 12ª aula do curso Seja um Facilitador de uma Célula Movimento. Hoje é a nossa penúltima aula. Na próxima segunda, a gente encerra, no final desse mês de agosto, esse curso. Nós já começamos a divulgação do próximo curso. Nós vamos fazer uma sequência que chamamos de módulo 2 do curso, onde nós daremos ênfase ao evangelismo por amizade, também por meio da célula, e também vamos continuar a falar sobre liderança de célula, liderança de maneira geral, o trabalho do supervisor também, do pastor de congregação, numa igreja em célula. Então, nós temos ainda muito conteúdo e, por causa disso, nós estamos já organizando nosso próximo curso, que começa já no mês seguinte, no mês de setembro. Vamos, então, para a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre discipulado intencional. Vamos só finalizar esse tema que vimos nas aulas anteriores e vamos dar, hoje, uma maior ênfase sobre o evangelismo intencional. Começaremos sobre discipulado intencional e, em seguida, nós vamos dar uma maior ênfase a respeito do evangelismo intencional e o trabalho da célula no sentido de alcançar vidas. Então, deixa eu colocar aqui o nosso PowerPoint. Okay. Então, para começar a falar sobre esse tema de discipulado intencional, eu trago um ótimo exemplo bíblico do discipulado intencional que aconteceu entre Moisés e Josué durante o período da viagem, da jornada, da saída do Egito até a conquista da Terra Prometida. Nós vemos aí algumas décadas, né, em que o povo esteve no deserto e como esse líder, Moisés, ele foi tão guiado por Deus em tudo que ele fez, que ele também percebeu e fez por onde ter a ajuda de um co-líder, de um auxiliar tão íntegro que foi Josué, que depois de caminharem juntos, não foi tão complicado passar o bastão da liderança para Josué. E nós vamos perceber em alguns textos bíblicos algumas características desse discipulado intencional que nós podemos aplicar em nossas células, seja no acompanhamento de um membro, de um novo convertido, seja na preparação de um auxiliar, de um novo líder, como também podemos pensar isso no trabalho do supervisor de célula e no trabalho de preparação de um novo pastor. Ou seja, é possível aplicarmos esse exemplo de discipulado em diversas esferas, né, de acompanhamento. Nós que trabalhamos com célula, nós vemos as diversas oportunidades de acompanhar pessoas, e aqui tem um exemplo clássico que dá para aplicarmos em diversas situações de acompanhamento e preparação de vidas, né? Então, vamos dar uma olhadinha em alguns textos. Eu começo com esse texto de Êxodo 24. Êxodo 24, versículo 13, diz assim: Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Então, a gente percebe nesse texto, né, que Josué era servo de Moisés. Ele era auxiliar, ele ajudava, né, Moisés em suas necessidades. Então, nós vemos nisso uma proximidade entre Moisés e Josué. Então, eles caminhavam juntos, e nós vemos nessa caminhada, vida na vida, uma aprendizagem informal, né? Uma caminhada juntos com aprendizagem informal. Uma falhazinha aqui, pronto. O segundo exemplo que eu trago é nesse mesmo texto, né? E que nós vemos Moisés levando Josué quando subiu ao monte. Então, o líder, né, esse discipulador, ele levava o seu auxiliar, né, para terem experiências juntos. Então, nós vemos
nessa ida até o monte, né, que Moisés chama Josué para ir junto com ele, né? E Josué está junto. Moisés aproveita, né, e chama ele para caminhar com ele para ter experiências juntos. Então, Josué teve várias experiências juntos com Moisés. E todo discipulado intencional significa também caminhar junto com alguém e ter experiências juntos, de caminhada, de aprendizagem, e assim um observa o outro e surgem oportunidades de aprendizado, né? O terceiro momento que eu aponto está em Êxodo 17, versículo 9, que diz assim: Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Então, nesse momento, existe uma guerra que vai ser travada entre o povo de Israel e os amalequitas. E Josué recebe uma oportunidade, Moisés dá a ele uma oportunidade de liderar uma batalha. Moisés se torna um intercessor nesse momento e Josué é colocado numa experiência, uma oportunidade de conduzir, de liderança, né? Então, assim, Josué ganha uma excelente oportunidade de experimentar a liderança, né? Nessa batalha que ele foi colocado por Moisés para liderar. O texto seguinte, no mesmo capítulo, versículo 14, diz assim: Depois o Senhor disse a Moisés: Escreva isso num rolo como um memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Então, essa experiência de vitória na batalha. Depois disso, Deus manda Moisés escrever num livro, né, relatando a experiência, como foi, e esse livro deve ser, né, uma referência para o Josué, né? Josué deve meditar em tudo que aconteceu. Então, nós percebemos aí um livro, né? Um material que deve ser passado para esse auxiliar como um referencial de aprendizado. Então, nós podemos dizer assim que o discipulado ele requer esses ensinos e esse estudo, né? Claro, o livro que nós usamos é a palavra de Deus, né? Então, o alvo é meditar sempre na palavra de Deus. Um outro texto que nós vemos é Êxodo 32. Êxodo 32, versículo 17. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: Há barulho de guerra no acampamento. E aí, em seguida, Moisés responde: Não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Moisés já sabia que, na verdade, o barulho era que o povo tinha se corrompido. Então, Moisés já sabia que Deus já tinha falado para ele, então ele corrigiu Josué, né, naquela discernimento que Josué não teve do que estava acontecendo, mas Moisés já tinha, e Moisés já corrige e prepara Josué para o que em seguida ele vai precisar fazer diante do povo. Então, aqui nós vemos um exemplo, né, que o discipulado vai ter momentos em que haverá a necessidade de correção, né? Porque a liderança vai dando o rumo, né, daquilo que deve ser entendido, né? Ok, vamos lá. O sexto exemplo está no capítulo 33 de Êxodo, versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Então, aqui nós vemos o exemplo, né, de Josué, de como ele estava sempre perto de Moisés. Então, Moisés tinha sempre o costume de entrar na tenda, aquela tenda do encontro com Deus, e ali ele tinha uma experiência de intimidade com Deus, mas Josué estava perto. Josué, com certeza, ficava ali admirando, né? Desejando ter essa mesma intimidade com Deus.
e ele estava sempre por perto de Moisés, com uma atitude ensinável, com um coração ensinável, próximo dele, né, para aprender em qualquer situação, em qualquer oportunidade. O sétimo exemplo que a gente dá desse relacionamento está em Números, capítulo 13, versículo 16. Números 13, versículo 16, diz o seguinte: são esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Então, esse é o momento em que é escolhido um líder de cada tribo, e 12 líderes são escolhidos e enviados para espiarem a terra prometida, para irem lá e olhar, né, conhecer, para trazer o relatório e eles se prepararem para a conquista. E Josué foi um desses, né, que foi escolhido como um dos espias. Então, aqui nós vemos esse líder que envia o seu auxiliar numa missão, né? Então, todo discipulado deve haver uma missão, e todo discipulador deve envolver o seu discípulo na tarefa, na missão do reino de Deus. Ele deve envolver em tudo que for oportunidade de servir, de crescimento, então, de viver a missão. Isso todo discipulador deve envolver o seu discípulo. E o último texto que eu trago, o último exemplo, está em Deuteronômio, capítulo 31. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículos 7 e 8, diz assim: Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Então, aqui nós vemos já na fase final do ministério de Moisés. Ele sabe que ele não vai entrar na terra da promessa e Deus já tinha separado Josué. Então, o que é que Moisés faz? Naquela reunião solene de últimos ensinos ao povo, diante do povo, Moisés confirma Josué como seu sucessor. Então, ele traz encorajamento ao seu discípulo para que ele se tornasse agora um grande instrumento, um grande líder, assim como Moisés foi, que ele também fosse um grande líder na presença do Senhor. Então, aqui estão, né, os 8 tópicos, né, desse ensino, dessa dica de discipulado intencional, olhando para Moisés e Josué, exemplo para seguirmos, né? Então, nós percebemos também nesse modelo que a responsabilidade não está toda com o discipulador, com Moisés, mas o discípulo é fundamental, a atitude dele para dar certo esse discipulado. Ele precisa estar disponível, ele precisa ter interesse, ele precisa ter um coração ensinável, ele precisa estar aberto para desafios, né? Ele precisa querer caminhar junto com o seu discipulador e aprender com ele, estar próximo dele, né? E também, quando for preciso ser corrigido, ele tem que estar aberto para isso, né? Ou seja, aqui nós vemos várias características de discipulado, e aqui tanto na perspectiva do discípulo, como também do discipulador. Então, o discipulador é aquele que dá o ritmo, é aquele que delega responsabilidades, mas está perto para avaliar, para ajustar a caminhada do seu discípulo. É o amigo, é o intercessor, é aquele que prepara, que confirma, que encoraja, que aponta para a palavra de Deus. E aí nós vemos que esse é o trabalho de preparar discípulos e discipuladores. Muitas vezes nós queremos um caminho mais fácil, um atalho, um caminho até não tão próximo do discípulo, mas é impossível a gente ver algum exemplo da Bíblia que não haja proximidade, vida na vida. É claro que nós podemos usar vários meios de preparação de um discípulo, mas o fundamento principal está no vida na vida, nesse discipulado intencional, na proximidade, na caminhada junto. Existem várias oportunidades de ajuda e de crescimento, de moldar um ao outro e para que tenhamos melhores resultados, ok? Vamos continuar. Ainda sobre discipulado intencional,
eu trago agora 5 passos de aprendizagem que você pode também aplicar em todo tipo de relacionamento discipular. Em todo discipulado e que você visa preparar alguém para ganhar novas habilidades, para capacitar e habilitar alguém para o exercício, né, da vida cristã ou da liderança, ou se tornar apto a discipular outras pessoas. E esses 5 passos, nós já vimos lá, para quem fez o curso comigo de mentoria, né, o módulo 1 e 2, nós já vimos esses 5 passos. Mas como nós temos muitas pessoas que não fizeram os 2 módulos de mentoria, acredito que muitos não viram esses 5 passos, mas eu deixo aqui, tem tudo a ver com tudo que nós vimos, e numa célula movimento, isso aqui deve se tornar uma prática habitual. Isso aqui deve ser utilizado por todos, esses 5 passos, para preparar pessoas, para dar oportunidade para as pessoas crescerem, e também são 5 passos que tem tudo a ver com vida na vida. Então, esses passos servem para todo tipo de ensino, preparo, que queremos fazer com alguém que está caminhando com a gente. Então, nesses 5 passos, o primeiro é eu, que sou o discipulador, eu faço algo que eu quero ensinar para o meu discípulo e o meu discípulo me assiste, né? Me observa, né? Como eu estou desenvolvendo aquilo que eu quero ensinar a ele. Seja pregando, seja ensinando, seja evangelizando, seja conduzindo uma reunião de célula, né? Seja visitando alguém. Então, primeiro, eu como discipulador, eu dou o exemplo, eu faço. Eu sou um modelo a ser seguido. E o meu discípulo observa de mim. E nós falamos. Esse nós falamos é a interação, é a conversa, é a aplicação de tudo que está sendo ensinado. E as dúvidas são tiradas, né? Então, esse compartilhar vida na vida, né? Então, nessa fase, o discipulador ele é o modelo a ser seguido. No segundo passo, o discipulador se torna uma espécie de mentor. Em que sentido? Em que ele faz aquilo que ele quer que o discípulo aprenda, ele dá o exemplo, ele faz, mas nesse momento o discípulo ajuda ele. Ele não fica só observando e assistindo, agora ele ajuda. Agora ele mete a mão na massa junto com o discipulador, naquilo que o discipulador quer ensinar a ele. Ele interage, ele participa, ele se envolve, ele serve, ele se torna um ajudante efetivo e prático daquilo que eu quero ensinar a ele. Então, eu estou sendo o modelo que ele agora está seguindo e eu estou moldando ele no processo. Então, o mentor aqui está moldando. E sempre há esse nós falamos, que é a interação, que é a avaliação, que é a conversa do que está sendo aprendido, ensinado. E o terceiro passo seria uma terceira fase do processo de aprendizagem, em que agora a gente inverte as ações. Agora, o discípulo, que eu coloquei em branco, né? Sempre que fala do discípulo, eu coloquei em branco, sempre que fala do discipulador, eu coloquei em amarelo. Então, terceiro passo, o discípulo agora, ele faz. Ele assume o controle daquela tarefa, daquele exercício, daquilo que eu quero ensinar a ele. E eu, como discipulador, eu agora deixo ele à frente, eu ajudo ele, tá? Então, eu ajudo ele e ele faz. E nós conversamos, e a gente sempre interage. Nesse momento, eu sou mais o motivador. Eu sou aquele que motiva o discípulo, tá? Só um minutinho, gente. Então, nesse momento, eu sou mais o motivador. O discípulo agora faz aquilo que eu quero que ele saiba conduzir, fazer, aquela habilidade ou aquela tarefa que eu dei para ele, aquela missão, e eu só ajudo ele, né, mas ele está à frente. No quarta etapa, né, desse processo de aprendizagem, ele continua fazendo, mas agora eu não ajudo mais, agora eu só observo, eu só assisto ele fazer. E nós sempre conversamos, o discipulador dá o feedback e há ajustes da caminhada,
E aqui o discipulador já se tornou um multiplicador, porque agora ele não precisa mais do discipulador estar fazendo junto com ele. Subentende-se que agora, nessa etapa, o discípulo já está fazendo bem que aquela habilidade, ele já está aplicando bem, já está num nível bom, né? Então, o discipulador já percebe que não precisa mais tanto dele ali presente, né? Já a etapa 5, agora ele se torna um supervisor. Nesse caso, o discípulo faz e ele agora treina alguém. Ele agora multiplica com uma terceira pessoa. Alguém assiste ele, alguém observa ele para aprender com ele. E o processo multiplicador funciona agora com a terceira pessoa já sendo ensinada. Então, isso aqui serve para qualquer área que nós queremos desenvolver alguém. Então, caminhando com pessoas, discipulando vidas, nós vamos ter muita necessidade de ensino e aprendizagem nesse Vida na Vida, e esse modelo se aplica a tudo. Claro que isso aqui é um processo de aprendizagem, pode demorar mais com uns do que com outros. Eu só passo para uma etapa seguinte se eu percebo que o discípulo está conseguindo absorver e se desenvolver e ganhando confiança para partir para uma nova etapa de aprendizado, né? Então, esse modelo, ele é simples, mas ele é muito eficaz. E nós precisamos estar atentos para saber aplicar esses 5 passos para desenvolvermos pessoas, né? Porque a célula é uma grande oportunidade de desenvolvermos pessoas, tanto no conhecimento do reino de Deus, como nas habilidades do reino, como também na vida do reino, né? Nos valores do reino, né? Ok? Então, assim a gente encerra esse tema de discipulado intencional. Agora, eu queria entrar no tema de evangelismo intencional. Nós já falamos alguma coisa, mas agora eu queria, nessa aula, aprofundar mais sobre esse tema. Então, vamos lá. Uma igreja em células pode ter uma maior eficiência no alcance de vidas, caso siga alguns princípios, né? E aqui estão alguns desses princípios. Se essa igreja cultiva uma forte base de oração, em outras palavras, se cada célula e cada pessoa que participa da célula é treinada, é motivada e mobilizada para ter uma vida de oração, para orar pelos perdidos, se existe esse anseio por ganhar vidas, porque se não houver anseio por ganhar vidas, pode ser a melhor igreja organizada em célula que não vai para frente, não vai ter frutos, não vai ter resultados. É preciso ter oração, é preciso clamar para que o Senhor abra os corações e os perdidos se abram, né, para o Evangelho, porque a gente ora por vidas e porque as pessoas que estão perdidas, elas estão aprisionadas por Satanás. Então, nós precisamos batalhar espiritualmente por essas vidas, orar, interceder, clamar para que o Espírito Santo vá à nossa frente. E nós sabemos que esse trabalho de convencimento, né, da necessidade de conversão e de salvação, para que o perdido se converta, isso é a ação do Espírito Santo, mas nós fazemos a nossa parte. A nossa parte, a base de tudo é orarmos pelos perdidos. Outra coisa importantíssima, né, que a igreja deve fazer, a igreja em célula deve fazer, cada célula deve fazer, é ter objetivos saudáveis de ganhar os incrédulos para Cristo. Então, se as pessoas da célula não tiver o objetivo de ganhar pessoas, não vai acontecer. É preciso ter objetivo, mas objetivos são saudáveis. Não deve ser uma imposição, não deve ser de um jeito manipulador, mas deve ser um convencimento natural, um encorajamento natural, e deve ser também como exemplo da liderança, para que os membros queiram se envolver em alcançar os perdidos e ter objetivos de alcançar os perdidos, né? Outro ponto importante para termos eficiência no alcance de vidas é que precisamos ensinar cada cristão em evangelismo por amizade. Cada um precisa saber evangelizar, saber usar, né, as estratégias de evangelismo e saber que eu preciso ir até as pessoas, que eu preciso me envolver com elas, me comprometer com essas pessoas no sentido de criar vínculo com elas
de tal forma que ela possa ver Jesus em mim, né? Então, que é o evangelismo por amizade. Então, aí, toda igreja em célula, ela treina cada membro da célula, seja em sala de aula, né? Seja por meio dos estudos, nesse sentido, ensinando como fazer, como também na prática. Então, são as duas coisas ao mesmo tempo. O ensino e a prática devem ser intencionais para que cada um saiba se envolver nesse trabalho de evangelismo, né? E o último ponto é que uma igreja em célula ela deve mobilizar o evangelismo em todos os níveis. Cada um, na vida dos membros, cada um deve ter uma paixão por alcançar vidas. Também cada célula deve ser treinada nesse sentido e focada na paixão pelo evangelismo. E a igreja toda também deve promover, né, encontros de treinamento e encontros evangelísticos focados em ganhar pessoas, mobilizando a igreja como um todo, também direcionando para essa ação. Então, quando nós trabalhamos nesses três níveis, né, isso quem diz é o pastor Ralph Neighbor Jr., ou seja, cada membro, né, consagrado, orando e tendo esse alvo, esse objetivo de alcançar vidas, cada célula também orando e buscando esse mesmo alvo de alcançar vidas, e a igreja, de maneira geral, também orando e sendo conduzida em estratégias para alcançar vidas. Dessa forma, se houver essa mobilização em três níveis, aí sim nós podemos ter essa sinergia que gera grandes resultados. Continuando, né, a falar sobre isso, isso aqui é o argumento do trabalho do Abe Uber, né? Então, veja bem, muitas pessoas jamais entrarão numa igreja evangélica por puro preconceito, também por causa de tradição familiar, religiosa, ou também pela deturpação que a mídia, né, faz contra os evangélicos. Mas a igreja não foi chamada para ser sal e luz dentro do templo, e sim onde os pecadores estão. Então, as pessoas, é muito difícil, raro, né? Pessoas aparecerem num templo, numa igreja, sem ser convidadas, né? Do nada, né? Achei bonito aquele templo e vou entrar. E principalmente nos dias de hoje e no futuro que vem acontecendo cada vez mais isso. As pessoas não vão para o templo, né? Quando você olha para a Europa, quando você olha para os países orientais, né, asiáticos, né, você não vê que há uma busca natural por um templo, né, um templo religioso. Mas isso não deve impedir a igreja de ir até os perdidos. Por isso que nós temos que ir até eles, fazer a diferença na sociedade. Isso aqui é um princípio básico quando nós queremos ser uma igreja que evangeliza. Entender que aonde eu estou, aonde eu estiver, ali é meu campo missionário. É ali que eu devo ser luz e sal, né? É na minha família, no meu trabalho, na minha escola, na vizinhança, aonde eu estiver, em todo lugar, eu devo ser um agente de Cristo, né? Então, um foco significativo das células é alcançar outros com o evangelho e o amor de Jesus. Então, nós buscamos focar as células em alcançar outros por meio do ensino da palavra, da pregação do evangelho e pelo amor prático, por atos de bondade. Precisamos estar mais centrados nos outros do que em nós mesmos. Então, como célula, nós precisamos ensinar cada um, encorajar cada um a servir pessoas que não conhecem Jesus. O que você pode fazer para servir pessoas ao seu redor que não têm Jesus? E o que você pode fazer para buscar meios de amar essa pessoa e ela perceber que você é diferente, o seu testemunho, e você ter a oportunidade de falar de Cristo. Então, toda célula ela é mobilizada nesse sentido, ela é ensinada nesse sentido, ela é desafiada nesse sentido. Então, a célula se torna a ferramenta primária para o evangelismo. O lugar de treinamento, o lugar de desafiar o povo, de ganhar vidas, o lugar de planejarmos ações nesse sentido e executarmos ações,
um lugar de cada um também prestar contas, né, no grupo, do que tem feito para alcançar pessoas. Então, a célula é um lugar excelente também para trazer essas pessoas que precisam de Jesus, ou então ir até essas pessoas que precisam de Jesus. Porque a célula é um lugar não ameaçador para a pessoa que está buscando resposta para as suas questões pessoais, a qual poderá abrir-se à vontade e ser ajudada. Então, todos os membros são altamente encorajados a trazer pessoas para reuniões de célula, da célula e demais eventos de comunhão que a célula venha promover ou a própria igreja. Então, a célula é um ambiente muito bom para que pessoas se acheguem ao evangelho, porque a célula vai se reunir num ambiente informal, vai se reunir nas casas, seja a casa das pessoas que aquele descrente conhece, porque ele é convidado por um amigo, né? Ou na própria casa dele, ele pode receber alguém, uma célula, né? A célula pode se reunir na casa de um descrente, né? A célula tem essa flexibilidade, essa mobilidade de ir até os perdidos, se reunir em qualquer lugar, na verdade, né? E também a célula é conduzida de uma forma tão informal que o visitante, o descrente, ele pode se sentir à vontade, porque ele vai ver essa atmosfera de amor, de cuidado, de transparência, né? E ele também vai se sentir à vontade para abrir o seu coração e falar, né, dos seus dilemas, das suas dificuldades, ele vai se sentir à vontade. Por outro lado, num templo é mais difícil, tanto esse descrente ir, né, porque ele vê aquilo como uma religião, né, e ele também, e se for, ele não vai interagir tanto, né, porque o que acontece no templo são mais programas, são cultos, o grupo é maior, então não há essa interação como ocorre no pequeno grupo. Tá? Para Ralph Neighbor, a verdadeira célula experimentará uma tensão constante entre dois polos, entre dois alvos, dois grandes objetivos, cada um deles influenciando a maneira de viver do grupo. Então, uma célula verdadeira, saudável, ela vai focar, né, nesses dois polos, nesses dois grandes objetivos, e isso vai influenciar toda a maneira de viver daquele grupo. Quais são esses dois polos? Vamos ver. O primeiro polo será o profundo desejo de testemunhar da vida em Cristo. Os membros do grupo sabem que têm boas notícias para contar. Notícias capazes de levar alegria, verdade e realização, né, de plano de vida às pessoas. Os membros querem ser faróis em cima da montanha, lançando a claridade sobre as trevas. Então, nós conhecemos Jesus, nós experimentamos Jesus, nós temos o poder dele em nós, nós temos um propósito. Isso tem moldado nossa vida, nós temos experimentado muito nessa caminhada com Deus, temos muito a contar sobre essas boas novas e nós nos reunimos com um desses objetivos, que é testemunhar da vida de Cristo para outras pessoas, né? Quem diz isso é Ralph Neighbor, né? Então, esse é um dos polos. O segundo polo será a busca pela qualidade dos relacionamentos ali do grupo. Então, é na célula que cada pessoa poderá descobrir que ela tem valor, que ela pode ser amada e que é capaz de amar. Então, o amor de uns pelos outros será também um grande alvo que a célula vai procurar viver, que é a comunhão, né? Comunhão e evangelismo. São dois grandes polos de uma célula saudável. Se pudermos escolher dois grandes alvos de tantos que já falamos por aqui, nós resumiríamos em comunhão e evangelismo. E amar uns aos outros, amar os crentes e amar também os descrentes, né? Amar a Deus e amar o próximo. Para que haja a formação correta do grupo, esses dois polos, comunhão e evangelismo, precisam ser integrados de modo equilibrado. Jamais acontecerá um verdadeiro discipulado em situações em que os cristãos focalizam toda a atenção para dentro do grupo,
fazendo vista grossa ao mundo que sofre ao seu redor. Então, são duas asas, vamos dizer assim, de uma célula: comunhão e evangelismo. Para a célula voar, ela precisa ter esses dois alvos muito bem definidos, equilibrados, nem só evangelizar e de um modo que ganha, mas não cuida, e nem só cuidar, 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 sem ganhar mais ninguém. Então, as duas coisas são importantes para uma célula saudável. Continuando, muitos incrédulos já tiveram, isso aqui agora é Ibe Uber, muitos incrédulos já tiveram experiências que os deixaram desiludidos com os cristãos e com as igrejas. Isso é verdade, infelizmente. Por mau testemunho, por situações, né, que acontecem, que fogem do controle. Mas tem muita gente que teve experiências ruins com cristãos ou igrejas. A não ser que uma equipe especial da célula forme relacionamentos íntimos com essas pessoas, elas permanecerão para sempre afastadas do evangelho. Então, nisso aqui nós vemos a importância de irmos até as pessoas, de criarmos vínculo com elas, e elas verem Jesus em nós de maneira saudável, de maneira verdadeira, né? E assim, esse princípio da amizade é fundamental, porque as pessoas precisam conhecer a gente, né, os cristãos, e querer, né, conviver com a gente, querer caminhar com a gente. Porque, no final das contas, a pessoa, antes de se converter, ela deve se abrir para Jesus e para os cristãos, para ser igreja, porque todo novo convertido e discípulo de Jesus deve andar com Deus e uns com os outros, que é a igreja, né? Então, nós precisamos começar esse processo de ganhar essa pessoa, tanto para Jesus como para nós, né? Então, quem está cheio de Jesus vai automaticamente atrair outros para si mesmo, para a célula, para a igreja e para o Senhor Jesus. Então, isso é claro, né? Quem ama Jesus de verdade, quem está apaixonado por Jesus, vamos dizer assim, quem tiver contagiado pela palavra, por Cristo, naturalmente vai chorar pelos perdidos, vai orar, vai buscar meios de dar um bom testemunho, de amá-los, de buscar atraí-los para Cristo, para a palavra de Deus, para um relacionamento, um discipulado e uma vida comunitária na igreja, né? Na célula e na igreja. Então, a questão que Biúba está dizendo aqui é que a amizade é muito importante, ela faz muita diferença quando nós apresentamos o Evangelho aliada a um vínculo que nós estamos buscando construir com aquela pessoa que nós queremos ganhar para Jesus. Que ela veja o amor de Deus em nós é fundamental, né? Então, lembrei agora de um texto de 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, o amor deve ser demonstrado de maneira prática. E os descrentes, não só os crentes precisam, né, dar esse amor e receber esse amor uns com os outros, mas também os crentes devem anunciar Cristo, demonstrando esse amor de maneira prática para as pessoas que queremos alcançar. Então, uma boa amizade intencional de ganhar alguém para Jesus quebra preconceitos e resistências que a pessoa tinha, né? Derruba as barreiras mais diversas. As pessoas que pensavam que ser crente era uma coisa totalmente sem graça, né? Ser uma pessoa bitolada, uma pessoa fanática, uma pessoa ultrapassada, que não se diverte. Na verdade, ela começa a perceber que, andando com bons crentes, ela vai perceber que a vida cristã é alegria do Espírito Santo, paz, propósito, amor, justiça. E ela vai ver que ser cristão é ter uma vida abundante, né? Se nós tivermos essa vida abundante. Então, nós devemos dar essa oportunidade dessas pessoas de conhecer bons cristãos, né?
A amizade aproxima as pessoas encurtando as diferenças, e a amizade leva ao conhecimento de Cristo. Então, a amizade é o caminho que Deus usa para atrair homens e mulheres para a salvação de Jesus. Para conduzir pessoas a Cristo, nós ganhamos amigos e não inimigos, né? As pessoas descrentes, elas são inimigas de Deus. Todos nós, antes de andarmos com Jesus, éramos inimigos de Deus, mas nos tornamos amigos de Deus. E a igreja é composta de amigos, né? Amigos de Deus e amigos uns dos outros. E o evangelismo também vai ser um processo de formar amigos, amigos para Deus e amigos nossos, né? Assim, nós transformamos inimigos em amigos, amigos em irmãos, salvos em Cristo, irmãos em discípulos. Muito bonito, né? Essa questão. Nós vemos isso na Bíblia o tempo todo. Jesus chamou seus discípulos de amigos. André, quando conheceu Jesus, ele foi até o seu irmão, que era seu amigo, e anunciou Jesus para ele, né? Então, nós vemos essa amizade acontecendo, né, no evangelismo, né? Agora, eu trago algumas dicas, né, de Ralph Nabel sobre como orar pelas pessoas que eu quero alcançar. Então, a oração é muito importante, como nós já vimos, é um fator fundamental no processo evangelístico, e aqui ele traz algumas dicas de como orar pelas pessoas que eu quero alcançar. Então, nessas dicas que ele dá, ele diz o seguinte: olha, apresente a pessoa pelo nome a Jesus, pela fé, como sendo posse comprada por ele. Então, ore, né, pela fé, apresentando isso, né? Que Jesus morreu para salvá-lo. Você coloca o nome da pessoa na oração, Senhor Jesus, né? Eu declaro e oro, clamo para que essa pessoa seja uma posse tua, que o Senhor morreu para salvá-lo, né? Então, presente diante de Jesus, pelo nome, pela fé, como alguém que Jesus morreu por ele, né? Segundo ponto, né, de como orar pelos perdidos que eu quero alcançar, resista aos poderes das trevas que procuram reter a vida da pessoa, de modo que ela tenha liberdade de aceitar Jesus, longe da interferência e das amarras de Satanás. Então, esse texto de 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5, diz assim: Pois, embora vivamos como humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o argumento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Deus, né, a Cristo. Então, nós batalhamos espiritualmente por essa pessoa que nós queremos alcançar. E nós sabemos que essa pessoa que ainda não se converteu, ela está escrava do pecado e ela está cativa de Satanás. E diz também a palavra de Deus que ela está cega, porque Satanás obscureceu, né, o entendimento para que ela não enxergue a glória de Deus. Então, nós oramos, clamamos para que Satanás seja repreendido na vida dessa pessoa. Resistimos os poderes, né, das trevas que escravizam essa pessoa, para que ela tenha a oportunidade de conhecer Jesus, né, de se abrir para o Evangelho. Terceiro alvo, né, de como orarmos é orar para que o Espírito Santo leve a pessoa a Cristo, convença de seus pecados e revele a ela a verdade sobre o plano da salvação de Deus para a sua vida. Então, nós oramos, em outras palavras, nós oramos para que o Espírito Santo convença essa pessoa, para que o Espírito Santo manifeste a verdade de Cristo para essa pessoa. Claro que nós faremos nossa parte, mas o Espírito Santo vai à nossa frente preparando todo o terreno, né? Sem o Espírito Santo nós não podemos nada, né? Um quarto motivo de como orarmos, né, pelos descrentes, é orar para que Deus traga circunstâncias, pessoas e eventos para a vida dessa pessoa, para revelar a ela a necessidade de Cristo em sua vida. Ou seja, oramos para que Deus crie oportunidades para que essa pessoa conheça a Cristo, oportunidades nossas com essa pessoa, como também que Deus crie situações que abram o coração delas
para Cristo, ou pessoas que também cerquem ela, né, com o evangelho, né? Essa também é uma oração do próprio apóstolo Paulo. Nós vemos isso quando ele fala aos Tessalonicenses, né? E ele pede aos Tessalonicenses que ore, né? Ele vai pedir, né, aos Tessalonicenses que ore. Aliás, não é Tessalonicenses, não, é Efésios 6. Os Efésios. Quando ele fala da armadura de Deus, né? Ele diz assim, ó, no capítulo 6, versículo 19, ore também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer, né? Então, ele ora, né? Pede oração para que Deus o capacite, né? Para passar a mensagem, né? E o tópico 5 também fala nesse sentido, né? Orar para que Deus use você como instrumento. Ore para que o Espírito Santo guie você em cada palavra e ação e faça a coisa certa no tempo certo. Ore para que a luz e a alegria de Cristo brilhem em você como testemunho da sua vida cristã. E o quinto tópico, né, de como orar pelas pessoas que eu quero alcançar, é orar para que a vida, o caráter e a natureza de Cristo sejam formados naquela pessoa que eu estou querendo evangelizar. Então, são dicas bem práticas. E deve ser um hábito orar por pessoas, colocando, né, de maneira tão bíblica também que nós vemos nesses textos, né, e isso nos dá, né, mais autoridade, né, e com certeza o Senhor abençoa, né, essa busca, essa entrega, né, esse clamor por vidas. Nós cremos na oração, nós dependemos do Senhor para fazer essa obra. Aqui está algumas dicas, né, de como cada um fazer a sua própria lista pessoal de pessoas que eu quero alcançar para Jesus. Então, aqui, nessa dica, quem dá é Ben Wong, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, tente escrever, né, pessoas que você quer alcançar, pessoas que você conhece, pessoas do seu dia a dia, e depois que você fizer uma lista geral, tente organizar o nome dessas pessoas de acordo com essa tabelinha, que tem 4 características diferentes em relação às reações dessa pessoa que eu estou tentando evangelizar. Então, no canto esquerdo, nós temos os não interessados. Aqui são os que não têm interesse no Evangelho, aqueles que não têm interesse em Cristo, nem na palavra de Deus. Então, aqui a gente coloca o nome dessas pessoas, né, que está, tipo assim, esses aqui são mais distantes, né, do Evangelho. Em seguida, você tem os pouco interessados. Eles têm pouco interesse na palavra de Deus. São os mais distantes de alcançar, vamos dizer assim. Em seguida, mais para o lado direito, a coluna seguinte, você coloca o nome daquelas pessoas que já estão abertas ao Evangelho e já estão próximas a uma decisão. E, em seguida, no canto direito, tem aquelas pessoas que já estão prontas para colher. Geralmente, esses que já estão prontas para colher são aquelas que Deus já está trabalhando de maneira muito clara e essas pessoas estão bem quebrantadas e estão muito acessíveis e provavelmente já estarão até elas mesmas se convidando para estarem conosco. Basta nós sabermos, né, apresentar o Evangelho e convidar, porque essas já estão maduras para a colheita, né? Essas que estão próximas à decisão, provavelmente elas já estão muito abertas e se você convidar também para um estudo bíblico, para frequentar a célula, a igreja, geralmente ela vai aceitar, mas ela talvez ainda não está pronta para acolher porque ela ainda precisa conviver com bons cristãos, precisa conhecer uma célula, um grupo que ela se sinta parte, uma igreja, que ela se sinta acolhida.
Então, vai precisar desse vínculo que você precisa estar ali perto e também de ensino, né? Porque as pessoas precisam conhecer a Cristo, conhecer a mensagem do Evangelho, né? Então, esse conhecimento também não vem em uma conversa única, né? Você vai precisar caminhar com ela, talvez oferecer um estudo bíblico, né? Para que ela vá conhecendo o Evangelho ao ponto de estar pronta para a colheita, né? Então, aqui nós vemos, nessas 4 colunas, nós vemos bem claro, né, dois lados opostos, né? Aqueles que estão mais fechados para o Evangelho, não interessados, ou pouco interessados, e no outro lado, nessas 2 outras colunas, à direita, nós vemos pessoas abertas ao Evangelho, são mais fáceis de alcançar. Se você convidar, se você, né, investir um pouco mais, você vai colher mais rápido. O outro lado, os não interessados ou pouco interessados, talvez você vai precisar caminhar um pouco mais, ter um pouco mais de paciência, né, para alcançar essas pessoas. Então, isso aqui ajuda a gente a entender por que tem pessoas que estão mais fáceis da colheita e outros são mais difíceis. E, ao mesmo tempo, nos dá o alvo de saber lidar com cada um, saber esperar, né? Saber o que fazer, a hora certa e buscando de Deus discernir oportunidades, né? Agora eu trago essa ferramenta do Ministério de Ralph Nabel, que ele chama de Nossa Lista de Bênçãos. Essa ferramenta bem aqui, nossa lista de bênçãos, que eu vou apresentar também como dica, né, de ferramenta para você adquirir pelo Ministério Igreja em Células. E aqui tem nessa ferramenta, ela tem alguns lugares, né, para você preencher, ela tem algumas dicas. Ela tem aqui atrás, olha, uma lista de oração que eu vou apresentar para vocês. Que ela tem também, você vai abrindo, e é um cartaz, olha, que você tem a sua lista de bênçãos, né? Com os nomes das pessoas e a célula está buscando evangelizar, e você pode também dobrar e ser apenas uma apostilazinha, vamos dizer assim. E você pode levar para as reuniões da célula. Então, aqui é a nossa lista de bênçãos. Depois que cada um escreve, você faz esse exercício, né, anterior que a gente viu aqui, coloca as pessoas que você quer alcançar, né, de acordo com as reações de cada um ao evangelho, né? Em seguida, você pega esses nomes e pede para cada membro da célula colocar, né, o nome do seu amigo, né? Então, tem um membro da célula e, ao lado, o amigo. Para cada membro, você coloca os amigos que a célula quer alcançar, que a célula vai orar por eles. Então, membro e amigos. Amigo que eu falo são as pessoas que eu quero alcançar para Jesus, né? Porque é por meio da amizade, né? Então, ficaria um pouco esquisito botar incrédulo, né? Vamos botar amigo, é melhor. Então, membro da célula e o alvo que ele tem, os amigos, né? Que ele quer alcançar. E cada um vai botando as pessoas que são alvos da sua oração e desejo de alcançar. Então, porque a lista de bênçãos é baseado no texto de Abraão, Gênesis 12, né? Quando Deus abençoa Abraão, dizendo, eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aqui são as pessoas que nós queremos abençoar com a palavra de Deus, com a vida de Cristo na vida delas. E se tornam alvos do nosso alcance, também da nossa oração. Aqui seria uma lista geral de oração, também para a célula orar. E aí você coloca a data do pedido, qual é o pedido de oração e a data da resposta. Então, isso aqui é focado nas pessoas que você quer alcançar. Então, aqui você coloca os pedidos de oração por essa pessoa que você quer alcançar, né? Você já percebeu que ela precisa de oração. E, claro, que você também pergunta para ela se você pode orar por ela, e também se você pode pedir para um grupo de amigos, né, que é a célula, puder orar por ela nesse pedido. E é bom que a pessoa que eu quero evangelizar saiba que não só eu estou querendo orar por ela, e ela permite, claro,
difícil, geralmente, alguém não permitir, né, que alguém ore por ela, mas que você também leve para um grupo de amigos cristãos que você tem, que é a célula, e você quer orar por ela, no pedido dela. Então, só isso já traz um impacto àquela pessoa. Meu Deus, saber que essa pessoa ora por mim, se importa comigo, e tem um grupo de amigos também que ele tem que ora por mim. Então, isso daqui se torna até quando a pessoa sabe disso, eu já vi pessoas se convertendo porque foram impactadas por essa lista de oração, por saber que ela estava nessa lista de bênçãos, né, que tinha um grupo orando por ela, não só aquele amigo, mas um grupo dele, e também que tinha pedidos de oração por ele, né? E aí, quando a pessoa visita a célula, ela vai saber que tem essa lista, porque nas reuniões vai ter aquele momento de orar por esses pedidos, né? Então, isso aqui se torna uma ferramenta também de estímulo, de encorajamento do grupo e de ação, para que cada um, né, invista nessas pessoas, começando pela oração, em alcançar essas vidas. Ok? Ok, agora vamos para a questão da integração dessas pessoas que nós queremos alcançar. Então, a integração também é muito importante, faz parte do processo discipular e evangelístico, porque o evangelismo está dentro do discipulado. Discipulado engloba várias ações. Nós já vimos isso. E começa com o evangelismo, com alcançar vidas, e continua com o trabalho de ajudar essas pessoas a obedecer a palavra do Senhor. Também continua no processo de dar habilidades a essa pessoa, que é um discípulo, preparar ele, levá-lo a ser um multiplicador. Tem todo esse processo. O evangelismo envolve discipulado, envolve alcançar vidas e integrá-las na comunidade da fé, na igreja. E a célula é o lugar ideal para começar esse processo de integração, né? Então, como garantir essa boa integração? Uma vez que o evangelismo funcionou e a pessoa entregou a vida para Jesus, ela tem que ser cuidada e integrada numa igreja. Alguns tomam a decisão inicial por Jesus e depois não vão mais à igreja. Por que isso acontece? Aqui também é estudo de Abe Uber, porque essas pessoas muitas vezes se sentem um peixe fora d'água. Por isso elas não permanecem. Nesse sentido, a célula serve como uma ponte de integração para dentro de uma igreja local. Assim, a pessoa que participa de um grupo, de uma célula, não vai se sentir como um peixe fora d'água, mas como uma parte integral da igreja. A célula é fantástica para acolher pessoas, para cuidar dessas pessoas e gerar vínculos e amizade, né? E assim, participando de uma célula, vai ser mais fácil essa pessoa depois, né, logo por tabela, frequentar os encontros da igreja local, né? Então, se o contato da pessoa com as reuniões da igreja começou pela célula, a integração deve ter início ali mesmo na célula, com os irmãos sendo ali amorosos e atenciosos com aquele visitante. Então, toda célula deve ter uma alegria natural quando um visitante chega, deve ter uma receptividade maior, um acolhimento. Toda célula deve ser treinada nesse sentido, né? E acolher bem, e testemunhar para esse diferente, saber acolhê-lo, saber cuidar dele, né? Saber fazê-lo se sentir bem, né? Se o contato, por outro lado, né, for direto lá no templo, na programação da igreja, na celebração do domingo, então o acolhimento e as pessoas que o levaram, que o conhecem ou que estejam por perto na igreja devem dispensar a esse visitante toda a atenção e cuidado. Então, da mesma forma, quando a igreja se reúne no templo, também deve haver uma atmosfera de acolhimento, né, de amor, né? Logo após a conversão, o novo decidido deve receber uma ligação em 24 horas para dar-lhe as boas-vindas à família e a marcação de uma visita pessoal. Ele precisa imediatamente receber uma visita pessoal, caso ele ainda não esteja inserido numa célula, né? Se ele estiver numa célula, a célula já vai fazer esse trabalho naturalmente também. Esse trabalho de visitação, de acompanhamento, né? Mas se a pessoa
meio que está por ali, ainda sem vínculos, né? Participando de um culto no templo. Então, é preciso as pessoas próximas perceberem e já chamar para perto, né? E acompanhar, fazer esse processo de consolidar aquela vida na igreja por meio de uma célula. Então, ainda na primeira semana da conversão, ele deve ser inserido numa célula, se ainda não estiver, e começar o acompanhamento inicial do discipulado 1 a 1. Continuando essa integração, membros ativos e frutíferos que nós vemos hoje na igreja foram conquistados porque as pessoas se interessaram por elas, por esses membros. Membros ativos e frutíferos foram conquistados porque foram convidados para almoçar ou fazer outras refeições nas casas dos líderes ou de outros membros mais antigos, né? Membros ativos e frutíferos foram conquistados porque as pessoas da célula e da igreja se preocuparam com suas famílias. Membros ativos e frutíferos foram conquistados porque sentiram que as pessoas demonstraram genuíno interesse por elas. Quando as pessoas são amadas e valorizadas, suas mentes e seus corações se abrem para aquilo que temos a dizer. Então, isso é fato, né? Antes de se tornar um membro ativo e frutífero, essa pessoa foi acolhida, foi recebida, visitaram ela, discipularam, cuidaram dela. Esse é o natural. Então, eu indico, né, que todo líder de célula, que ele seja um visitador, que ele seja o primeiro a visitar um novo membro na célula, um novo convertido, ou até uma visita, né? Que ele seja aquela primeira pessoa a acolher, primeira pessoa a querer visitar, né, e fazer esse acompanhamento inicial. Claro que ele não deve ser o discipulador 1 a 1 de todos. Ele deve se concentrar mais na sua equipe CERN, que nós já vimos isso, né? Que são os multiplicadores do discipulado. Vão ajudar o líder a discipular outros da célula. Mas é importante o líder acolher bem quem chega e fazer uma visita, fazer aquele primeiro acompanhamento, que eu digo assim, primeiro encontro, primeira conversa. Acho que todo bom líder deve fazer isso, né? E aí ele vai contando com outros para acompanhar essa nova vida. Mas ele deve ser o primeiro a fazer essa acolhida, né? Porque ele é o líder do grupo, né? A primeira referência maior que aquele visitante ou aquele novo membro vai ter, né? Aqui eu trago algumas dicas de quebra-gelo quando houver visitantes. Essas dicas eu tirei de um livro muito bom de quebra-gelos e dinâmicas de grupo, livro que eu escrevi, lançado em 2010. Tem muitas dicas de quebra-gelo e dinâmicas de grupo. E aqui eu escolhi algumas só para usar quando tiver um visitante, né? Ou um descrente, uma pessoa nova no grupo. Olha aqui. Primeira ideia, né? Cada um falar o seu nome, né? Então, o visitante, ele tem que conhecer o visitante, mas o visitante também tem que conhecer os membros do grupo, né? Então, aqui está um quebra-gelo para todo mundo participar e interagir. Falar do seu nome, porque a gente tem que saber o nome da pessoa, né? E a pessoa que está chegando quer conhecer o nome das pessoas, claro, né? É a forma de chamar, né? Primeira identidade que nós temos é o nome. Então, está aqui, né? O quebra-gelo. O seu nome foi ideia de quem? O que você achou o que você acha do seu nome? Se você pudesse mudar o seu nome, qual você escolheria? Então, só isso aqui já dá para falar tanta coisa da família, de onde veio e o que ele acha do nome, né? Por aí vai. É outro tipo de quebra-gelo, muito bom para isso, que todo mundo também pode dizer. Como as pessoas costumam chamar você e como prefere ser chamado. Isso aqui todo mundo também vai dizer, não só o visitante, né? Uma outra com o nome. Cite o seu nome e uma característica com a letra inicial do seu nome. Isso aqui eu gosto muito de usar. Então, cada um vai dizer o seu nome e também vai pensar uma característica com a letra inicial do seu nome. Então, por exemplo, eu sou Alexandre, então eu vou pensar com a letra A, já que meu nome começa com A de Alexandre. Então, eu vou pensar A, posso falar alto, pode ser uma característica física, né? Ou de outro tipo de personalidade, né?
alto, amigo, acolhedor, né? Atencioso. Então, você estimula cada um, né, a dizer o seu nome e apenas uma característica com a letra inicial do seu nome, tá? E aí cada um vai dizendo, e às vezes a gente vai rir, né, das características. E depois que todo mundo disser, você pode brincar também da seguinte forma: ver se todo mundo lembra de cada um. Você pode fazer depois uma dinâmica. Agora, cada um agora vai dizer o do que está do seu lado, para ver se ele lembra, né? Então, esse exercício ajuda, né, a memorizar o nome de cada um. Isso aqui ajuda muito no acolhimento. Outro quebra-gelo geral, né? Cite um super-herói que você admira ou admirava quando criança e por quê? Então, todo mundo gosta de falar sobre esses assuntos. Aí você pode, depois, na edificação, apontar que o super-herói verdadeiro é Jesus Cristo Todo-Poderoso, né? Aqui outro quebra-gelo. Cite 3 animais que você admira e quais características desses animais você tem ou gostaria de possuir. Todo mundo gosta de falar de animais, né? Se você tivesse a liberdade de levar algo para o céu, o que você levaria? Aqui também vai ser um quebra-gelo inusitado. E depois a gente pode falar sobre o céu que o Senhor prepara para aqueles que creem na sua morte e ressurreição, né? Cite 3 itens que não podem faltar na sua compra mensal do supermercado, ou seja, aquilo que você gosta de comprar, que tem que ter, especialmente de comida. Todo mundo gosta de falar de comida. Qualquer quebra-gelo que fala de comida é ótimo e também ali surgem oportunidades de comunhão até. Próxima reunião da célula, já sabe o que levar, que tipo de comida a gente pode ter na célula para gerar mais comunhão, né? Aqui também esse quebra-gelo é sobre filme ou série. Também todo mundo gosta de falar algo desse tipo, né? Cite um filme ou uma série que você assistiu, que lhe ensinou algo positivo para a sua vida e que você recomenda. E aí cada um vai explicar, além de dizer o filme ou o seriado, vai dizer qual é a lição principal, né? Por que você está indicando esse filme, né? Ou essa série. Essa aqui também todo mundo gosta. Depois você pode até marcar uma reunião para assistir um filme, né? Um discipulado para assistir um filme juntos. Isso ajuda muito a criar vínculos, né? E é uma diversão, né? Um momento de comunhão. E outro quebra-gelo, agora mais profundo, né? Cite 3 razões na sua vida pelas quais vale a pena viver. Esse quebra-gelo vai revelar quais são os valores de cada um, as motivações de cada um, o estilo de vida de cada um. Isso aqui é interessante depois para gerar excelentes aplicações bíblicas, né? E mais um quebra-gelo, que tipo de brinquedo ou brincadeira você gostava quando criança? E se tiver criança na célula, as crianças vão ser as primeiras a querer responder, claro, né? E qual é o seu passatempo preferido hoje? Aí esse passatempo já é a deixa para o próximo encontro de comunhão da célula com brincadeiras, né? Então, aí algumas ideias de quebra-gelo que estimulam a amizade e a recepção de visitantes, tá? Então, outro ponto, né, que nós falamos é que, além de treinar cada membro e a célula, né, também promover evangelismo, a igreja como um todo também deve promover evangelismo, né? Como Paulo diz em 1 Coríntios 14:8, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha, né? Então, você deve também claramente apontar para o evangelismo como igreja como um todo, né? E aí a dica é que você prepare ao longo do ano alguns eventos de colheita, né? Que a gente chama de eventos de colheita, que criam um clima de evangelismo, né? Que ajudam os membros a se mobilizarem em oração e em ação para que Jesus seja apresentado em alguma programação da igreja como um todo, né? Então você pode organizar alguns eventos de colheita ao longo do ano, claro, previamente mobilizando a igreja para convidar pessoas, para orar por essas pessoas. E esses eventos podem ser de diversas naturezas, né? Pode ser também com alvos diferentes, né? Aproveitando oportunidades, né? Pode ser um evento para criança, né? Pode ser, é fácil, né, atrair crianças. Se você fizer um bom
evento nesse sentido. Pode ser um evento com uma peça teatral, todo mundo gosta, um musical. Você pode também aproveitar algumas datas festivas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Páscoa, mas com todo um trabalhar, né, da igreja como um todo, das células, para convidar pessoas com um atrativo, com uma programação especial. Às vezes também é bom ter comida, né, no final, em algum momento. Pode ser um evento para casais. Então, é bom nós termos esse olhar atento como igreja, né, de atrair pessoas para Jesus por meio de programações maiores, né? Aqui eu cito um projeto da Igreja Maranata, aqui do Maranhão, de São Luís, que chama Projeto Três Amigos, né? Quando cada um procura três alvos de evangelismo, três pessoas que eu posso orar por elas e convidar para uma programação específica. Aqui é um exemplo de uma programação da igreja como um todo, um grande evento evangelístico que se chama Projeto Três Amigos. E esse projeto ele é organizado em três partes, três momentos de 21 dias. Então, primeiro, a igreja passa 21 dias divulgando que vai acontecer esse projeto. Então, se divulga nos cultos, 3 semanas divulgando nos cultos, divulgando nas células, divulgando nas casas, né? Para que a igreja se mobilize. Primeiro, é um momento de mobilização para isso. Em seguida, tem mais 3 semanas, a etapa 2 é a etapa dos convites, porque no início das 3 semanas, da primeira etapa, as pessoas já começam a pensar, né? O que é que eu vou fazer, o que eu preciso fazer para me ajustar para essa programação, e pessoas que eu posso já começar a influenciar. E aí, quando chega a etapa 2, são 3 semanas que você vai convidar alguém de maneira estratégica, alguém que você conhece, alguém que você convive, alguém que o Senhor esteja te direcionando nesse sentido. Então, você tem 3 semanas para escolher pessoas que você possa convidar para uma programação especial que vai acontecer lá na frente, no final dos 63 dias, né? Primeiro, 3 semanas de divulgação, depois 3 semanas para que as pessoas convidem seus amigos e, em seguida, a etapa final. São mais 21 dias, mais 3 semanas agora de jejum e oração por essas pessoas que já foram convidadas na etapa 2, né? Depois de 63 dias, chega o grande evento, né, de evangelismo. Nesse grande evento, você pode preparar uma grande programação evangelística, pode ter ali naquele momento teatro, dança, uma boa pregação, claro, bíblica, que é o fundamental, uma boa recepção, pode ter lembrancinhas, pode ter muita comida, mas seria uma grande programação que ali seria feito um grande culto de celebração evangelística. Então, aqui mostra, né, uma ideia mais clara, né, um exemplo prático do calendário. Fase 1, divulgação, e haverá, o projeto Três Amigos vai funcionar para todo mundo já ir percebendo, né, e se preparando. A fase 2 é a fase de entrega de convites, cada pessoa vai convidando seus amigos descrentes. A fase 3 são 3 semanas de jejum e oração por essas vidas, batalhar espiritualmente por elas, e termina com o dia do culto de celebração, que estava lá no convite, a data desse culto, em que as pessoas vão comparecer, ok? Então, aqui está um exemplo. Vamos dar agora aquela pausa para conversarmos, né? Até aqui o que nós vimos. O que o exemplo de discipulado intencional de Moisés e Josué trouxe de inspiração para você? Outro ponto que nós vimos foi o evangelismo na célula. Que desafio você tem encontrado? E terceiro ponto, de que forma a sua igreja pode ser mais estratégica no evangelismo. Então, fiquem à vontade, quem quiser participar, né, colaborando com a sua fala, né, ou com a sua dúvida, ou com a sua experiência, pode ficar à vontade. Hoje também nós não temos muitas pessoas, mas nós temos irmãos queridos, e queria deixar à vontade para quem quiser, né, colaborar nessa aula.
Pastor Adailson, Boa Poliana, noite. Pastor Luiz, Pastor José Carlos e irmã Neuza. Fique à vontade. Pastor Alexandre, eu quero falar sobre uma situação que aconteceu na nossa célula, né? Sim. Como na célula Deus Trino tem as irmãs que os esposos ainda não servem a Cristo, então nós temos tido sempre oração pela vida desses esposos, né? Uhum, E nessa última terça-feira agora veio um esposo de uma irmã nossa, e uhum. ela já tem muitos anos que está com a gente, né? Bastante tempo. Mas ela tem uma frequência assim nos encontros que é impressionante. Ela não fala muito, não, ela é bem quietinha. Ela é muito quietinha. Mas toda terça-feira ela está com a gente aqui. Ela quase não abre a boca, é bem tímida. Aham. Mas terça-feira passada o esposo dela veio com ela. Uh, E ele se declarou católico, né? Ele sim. chegou e falou que ele era católico, Uhum. mas que ele está na igreja católica há 8 anos e ele começou a observar que ele não tem a fé que a esposa dele tem. Olha, E ele disse que ele quer uma mudança. Ele glória falou a que ele quer Deus. mudar, porque ele falou assim: a salvação é individual. A minha esposa, a minha filha, que está caminhando com vocês, elas estão buscando a salvação dela. Então agora eu tenho que buscar a minha salvação. Que E ele bênção. ficou na célula, ele participou, ele Tem gostou, né? homens também na sua célula? Tem homens? Pastor, no momento, pastor Alexandre, é o meu esposo Certo. e o esposo de outra irmãzinha, mas ele não tem Mas tanta tudo bem. frequência por conta do trabalho. Mas pelo menos tem homem lá também, para ele É, sentir à vontade, né? é, Boa, é verdade. boa. Depois ele viu que era bastante mulher, mas pelo menos teve o meu esposo estava junto, né? O Oswaldo. Aham, sim. Então, aí nós tivemos aquele encontro, né? Depois tem as crianças, a comida, tudo. Aí a Uhum. filha dele falou assim para ele: pai, vamos embora. Aí ele falou assim: nossa, mas aqui tá tão bom, eu tô me sentindo tão bem que eu Olha, não queria nem ir embora. glória a Deus. Já está praticando bem, né? Tudo É, é, aquilo que a pastor. gente falou aqui. Então eu fiquei assim, falei, meu Deus, parece, nós, né, temos a impressão que nós estamos orando, orando, orando e parece que não está Não acontecendo está nada, acontecendo né? nada. Uhum. Mas, na verdade, Deus está agindo, né, pastor? Isso é impressionante. Por isso que eu Glória a amo Deus. célula, eu amo trabalhar com células. E na E, questão do e discipulado, né? outra coisa, Poliana, é que é, com certeza a esposa dele, quietinha na reunião, né? E a filha que você falou que também é crente, né? Isso, Com certeza elas também estão fazendo a diferença na casa. De sim, alguma forma, ele está vendo a fé delas, né? é E verdade, é elas verdade. fizeram um trabalho lá também, né? Então, É verdade. e o grupo também, quando ora, estimula elas duas a dar um bom exemplo em casa, né? Então, É, desafia elas também a isso, convidarem, a fazer a diferença. Então, foi todo um trabalho, né? é, Acontecendo, né? Para isso, que chegasse esse dia de pescaria, né? A pescaria isso. viesse, né? Isso. Pastor, interessante também que a filha deles, que está com a gente, há mais ou menos um ano e meio atrás, ela estava com uma depressão muito forte. Olha Ela só. queria, ela disse até que ia se matar. Então, ela foi se desenvolvendo, caminhando com a mãe dela, vindo Sim, nos encontros aqui com a gente, sim. sabe? Ela começou a gente vê a menina de um ano e meio totalmente diferente hoje. Glória Então, a Deus. ele, o pai, percebeu isso. Viu a É tanto que diferença que Jesus e fez. isso é tanto que no final ele pediu que colocasse o nome do outro filho que eles têm, né? Que está Glória a distante do Deus. Senhor, e da outra filha, ele mesmo Ele pediu. mesmo já Ele já mesmo. está virando um evangelista, né? Isso, pastor, porque nós temos um caderno de oração, né? Ótimo. Então, toda terça-feira, nós oramos ali pelo aqueles nomes, toda terça-feira. E ele viu Glória a isso. Deus. E ele mesmo, no final, falou: Ó, irmã Poliana, acrescenta aí o nome do meu filho e da minha filha, né? Glória a Porque Deus. a minha casa tem que servir ao Senhor. Foi muito impactante sair para a gente na terça-feira, viu, pastor? Pronto, é o exemplo prático de toda essa aula. Glória a É, Deus, Poliana. Muito bom. é verdade. Amém. Glória a Deus. Parabéns. Continuem, né, acolhendo
e evangelizando, precisa fazer o estudo bíblico com ele. Então, É, não sei como é que vai ser, verdade. se vai ser Oswaldo, se vai ser vocês dois Aham, lá na casa dele, aham, né? Então, é ou verdade. semanal, ou quinzenal, ou na própria reunião da célula, deixa meia horinha para fazer discipulado intencional, né? Sim, é Para verdade. fazer um estudinho que É, precisa, né? amém. Excelente, glória a Deus, parabéns. Quem mais? Pastor Adailson? É, eu queria dizer que nesse estudo de hoje ele tem a importância, né, desde o evangelismo na célula e também no início, você enfatiza o trabalho ali de Moisés, né, Uhum. como Deus usou na vida deles, é, na liderança e dos liderados. Eu também tenho enfrentado assim como a Poliana, é, de algumas irmãs aqui, e inclusive uma vizinha minha aqui ela está vindo na célula e meu alvo tem sido esse de já convidei, tá resistindo, mas estou no desafio da oração. A família inteira, eles são espírita e é desafiador, mas continuar orando para que Deus nos dê estratégia para lidar e ter vitória. Mas é algo desafiador, que mexe com a gente. E o básico mesmo, feijão com arroz, é orar e buscar oportunidade de servir. E aí É, cada pessoa vai ser um desafio. Como é que eu posso fazer para servir essa pessoa, para demonstrar o amor de Deus por ela? e a Levar um estratégia, bolo, o que é que eu posso fazer, né? Ajudar isso. em alguma coisa que ela precisa, entende? E o interessante é que ele tem, ele tem três filhos, e no dia que a esposa dele não vem, as crianças choram, que elas amaram a célula. Bom, os pequeninos são mais fáceis, né? É, O barro é mas mais é isso. mole, o barro é mais mole para a gente moldar. Muito bom, pastor, muito bom. É, Poliana ia falar alguma coisa sobre discipulado. Pastor, é que eu estou discipulando, né, a Kátia, e eu vejo muito potencial nela. A dificuldade, pastor, é o tempo. Ela está trabalhando muito, nós nos encontramos toda quinta-feira, 7h30. O máximo que ela pode ficar é das 7h30 até no máximo 15 para as 9. E depois ela vai trabalhar. Mas é um E bom horário, é, semanal, é um bom horário. isso. Não E tá ruim, não. eu tenho assim pensado assim muito em como que eu posso fazer algo diferente com ela, porque por enquanto não estamos encontrando tempo. No caso é dela, né? Que ela tem trabalhado muito. Mas é assim, pastor Alexandre, toda quinta-feira ela está aqui em casa de manhã. Isso é excelente. E ela é nova convertida, é isso? Sim, ela pode-se dizer que sim. Na adolescência, ela ficou um tempo na Igreja Assembleia de Deus, mas ela teve alguma dificuldade envolvendo a família, que eram os líderes, e ela acabou saindo e depois não quis mais saber. Você está usando alguns livrinhos com ela, porque nessa fase ela precisa de estudo bíblico, né? Sim, é isso. O pastor Adailson deu todo o suporte, deu os Isso, estudos, eu estou passando para ela toda isso. semana. Então, é seguir o estudo bíblico e o pastoreio do coração dela. Ela tem que se sentir pastoreada por você, né? Esse é o fundamento. O E mesmo, resultado vai vir. O resultado vai é, vir. é verdade. Como eu falei antes, né, do resultado do esposo, né, da irmã lá. Uhum. Então, eu creio que com relação a ela, e também, uma hora ela vai ter que, sei lá, o trabalho, nós temos orado para que o trabalho dela mude, né, o horário que ela Uhum. trabalha final de semana, e tem dificuldade. Ela estava vindo Ela não na célula consegue com a ir na gente, igreja, né? não. Certo. E a célula também ela tinha uma frequência muito boa, mas Agora não por está conta do podendo. trabalho,
nós temos orado para que mude o horário, né? E ela trabalhe só de segunda a sexta. Mas algo fundamental está acontecendo, né? Você está se encontrando com ela, então ela está Sim, conectada com o corpo de Cristo. sim, Se sim. estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor estará ali. É, E com verdade. certeza está fazendo a diferença. Mas claro que a gente quer que ela se engaje, né? Se envolva. É, Na hora certa, Deus vai dar a vitória, com certeza. eu creio, eu creio, eu Amém. creio. Amém. Pastor Zé Carlos quer falar, não? Fique à vontade. Eu incentivo os irmãos da igreja, cada membro da célula, a ter o seu alvo evangelístico, né? Mas essas são as pessoas que são do seu relacionamento. Pessoas que, por exemplo, e eu peço, porque geralmente alguns dizem, eu quero orar para um irmão que mora em outra cidade, quase não se vê. Eu disse, não, você pode orar, podemos orar por esse irmão, tudo bem. Mas se for uma pessoa que você tem contato, então eu sugiro que os irmãos tenham pessoas que tenham contato. Por exemplo, dois exemplos. Eu faço hidroginástica, eu tenho duas pessoas que são meus colegas de hidroginástica e eles são meus alvos para ganhar para Cristo. E eu estou, quando você está em contato com ele, você já está evangelizando. Quando eu estou em contato com ele, Já é um processo de formação de vínculo exatamente. evangelístico discipular, isso. E ele já se abre o coração para mim. Assim, da forma assim, ele fala pede oração, fala das necessidades. Então, eu incentivo todos os grupos, né, de células, cada um ter. E aí, quando essa pessoa for ganha, aí diz, ó, você tem que escolher uma pessoa que é do seu ciclo de relacionamento, que você vai cuidar dele. Entendeu? Que você vai discipular, e eu vou lhe ajudar, a igreja vai lhe ajudar a que essas pessoas se firmem no caminho e através da sua vida. Tem que ensinar cada membro a saber acompanhar alguém que está chegando, né? Exato. E aí, esses membros que têm que ser usados, por exemplo, às vezes é parente, às vezes é filho, eu digo para eles, olha, vocês têm que ter um testemunho de Cristo, tem que ser sal e luz lá onde você vive, no seu trabalho, na sua casa, onde você está. Porque senão não funciona. Excelente. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Vamos lá, vamos encerrando a nossa aula. Vamos só a parte finalzinha. Ok. Tá. Vamos para a parte final. Vamos para a nossa ilustração de hoje. A nossa historinha de aplicação se chama Criando Oportunidades. Uma indústria de calçados de um certo país desenvolveu um projeto de exportação de sapatos para a Índia. Em seguida, mandou 2 de seus consultores a pontos diferentes do país para fazer as primeiras observações do potencial daquele mercado da Índia. Após alguns dias de pesquisas, um dos consultores enviou o seguinte fax para a direção da indústria: Senhores, cancelem o projeto de exportação de sapatos para a Índia. Aqui ninguém usa sapatos. Sem saber desse fax, alguns dias depois, o segundo consultor mandou o seu fax. Senhores, tripliquem o projeto da exportação de sapatos para a Índia. Aqui ninguém usa sapatos ainda. Ou seja, né, a mesma situação era um grande obstáculo para um dos consultores e uma fantástica oportunidade para outro. Da mesma forma, tudo na vida pode ser visto com enfoques e maneiras diferentes. Então, aqui eu aplico na questão evangelística, na questão do discipulado de alcançar vidas. Né? Então, tem gente que vai olhar as pessoas ao redor e vai pensar, meu Deus, que oportunidade de ganhar alguém para Jesus. E outros vão dizer, não, é muito difícil, ninguém aqui quer saber de Jesus. Então, e logo se fecha para a oportunidade de ganhar pessoas para Jesus. Então, isso tem a ver com atitudes. Tem célula que vai ter atitude e vai ser desafiada a ganhar pessoas ao redor. Vai ter outros que vai dizer assim, não, é muito difícil, não dá. Então,
qual atitude nós teremos, né? Que Deus nos abençoe. As dicas de livro que eu trago hoje têm tudo a ver com os dois temas que a gente trabalhou. Uma é Paixão pelas Almas, esse livro, que é um clássico do Oswald Smith, da editora Vida. É um livrinho pequenininho. E o outro também é um clássico de um livro pequenininho, que se chama O Discípulo, de João Carlos Ortiz, da editora Betânia. São dois livros clássicos, dois livros pequenos de ler, né? Então não tem desculpa, né? Que eu não gosto de ler porque são livros pequenos e são dois livros extremamente práticos. Impossível não gostar desses livros. E tem tudo a ver com esse tema de discipulado intencional e esse tema de evangelismo intencional, né? A ferramenta de hoje que eu deixo é aquilo que a gente viu na aula de hoje, né? Que cada um, né, coloque o nome de pessoas que eu queira alcançar de acordo com as reações ao Evangelho, né? E depois de fazer essa organização desses nomes, embaixo você coloca o nome de cada um e quais são as necessidades de oração de cada pessoa e ao lado, que ações práticas de amor que eu posso fazer por ela, né? Visitar, levar um bolo, ajudar em alguma coisa, dar uma carona, o que é que eu posso fazer para servir essa pessoa de maneira prática, para que ela veja um amor em ação, né? Talvez oferecer um estudo bíblico, convidar para a célula, dependendo da abertura. Então, aqui você vai orar e pedir a Deus estratégias práticas de ações em que ela veja o amor de Deus através de você, tá? Então, aqui é um exercício pessoal, né? Em seguida, é esse material da nossa lista de bênçãos, que seria essa ferramenta que eu apresentei aqui para vocês na aula. A ideia é que cada célula, né, tenha, né, a sua própria lista, né? Seu cartaz pode ser um cartaz que você faça, né? Tanto com o nome de pessoas que você está orando e também com motivos de oração por essas pessoas, né? Então, duas ferramentas muito práticas e muito poderosas que desafiam cada membro a evangelizar e alcançar e buscar alcançar pessoas e a própria célula a ser desafiada continuamente a orar pelos perdidos e buscar alternativas de alcançá-los, tá? E as dicas de vídeo de hoje o vídeo que eu me inspirei, né, para começar a aula de hoje, falar desse discipulado intencional de Moisés e Josué. É um vídeo bem curtinho, de lições de guardanapo, e alguns minutinhos eu vou colocar aqui no grupo, que traz essa reflexão com desenhos muito, muito prático, muito legal, com dicas de discipulado intencional. E, por outro lado, eu indico esse filme, que eu já indiquei para quem fez mentoria, mas como tem gente que não viu as aulas de mentoria, esse filme eu acho um dos melhores filmes cristãos, mas muito pouco conhecido. As Histórias de Jonathan Sperry tem tudo a ver com a aula de hoje, gente. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Se você já viu, vê de novo, porque tem tudo a ver com esse discipulado intencional e evangelismo intencional, por meio, inclusive, de grupos, de célula, né? Então, é um filme fantástico e poderoso, e é possível até achar no YouTube esse filme dublado, viu? Então, essa foi a aula de hoje.